Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Como eu sempre digo, é uma alegria termos esse tempo juntos, aí adentrando o seu lar, o seu ambiente de trabalho. Você que vai assistir a programação mais tarde, é sempre bom recebê-los. Nós estamos aqui, sempre tem gente nova assistindo, né? Eu sou a Catinha. Eu sou o Pastor Paixão. Esse aqui é o Pastor Paixão, o homem da minha vida. E essa é a mulher da minha vida. E juntos trabalhamos na área de família, cuidando de família, na área de casais há 25 anos. Tem sido uma grande alegria, né, amor? Uma bênção de Deus. E é com muita alegria que a gente está passando esse momento aqui com vocês nessa tarde. Esperamos ter um tempo agradável, né? Produtivo, né? Esclarecedor e produtivo. Sobre um assunto, né, atual, né, querida? Extremamente atual. O tema de hoje é lidando com a pandemia. Algo sem precedentes. Sem precedentes. Não é? Que não se aplica à nossa capital de São Paulo, ao nosso país, mas numa esfera mundial. Daí o nome pandemia. Do contrário, seria uma epidemia. Sim, né? Exatamente. E seria nós... em algum ponto isolado, mas Sim. É em toda a Terra, né? Nós queremos tratar hoje, queridos, desse assunto tão atual e que, de alguma forma, tem invadido os nossos lares. Tem mudado comportamentos, pessoas têm tido modos diferentes de estudar, de trabalhar, até mesmo de se relacionar em casa, né? O isolamento, né, causado... Sim, o isolamento social. Pelo coronavírus, já há mais de um ano, né, querida? Sim, pouco mais de um ano. E o que ele fez? Ele fez com que redescobrisse, né, uma nova forma de se relacionar. Sim. E de conviver, né? Então, diversas famílias, né, tiveram que remodular, né? Sim. Se redescobrir como agir, como pensar, como estar vivendo essa convivência familiar. E com certeza não ficou tranquilo, não. Todas essas mudanças foi com intensidade e com ainda, desafios, né? E ainda são muito ativas, a bem da verdade, né? Como ainda são muito ativas, nós precisamos entender que, dada a pesquisa, através de diversos cientistas, de médicos, farmacêuticos, pessoal da área de pesquisa, nós sabemos que a mutação, ou seja, a transformação do vírus se dá à medida que existe disseminação. À medida que existe aglomeração, as coisas básicas, o uso de máscara, álcool gel. Nós chegamos aqui no estúdio da nossa Igreja Brasil para Cristo, tiramos a máscara agora, na hora de colocar os microfones, com asepsia de álcool gel, evitando aglomerações. Então, isso ainda se faz necessário. Mesmo com todas as medidas preventivas, já temos um bom número de vacinas que estão sendo distribuídas, mas, mesmo assim, o cuidado ainda é necessário. O cuidado é necessário e agora faz parte de uma cultura. Até então, os países latinos não tinham essa cultura, essa preocupação, né, de ter o cuidado, né, de ter todo uma higiene, sabe, um cuidado de utilização de máscaras e álcool gel. E agora isso faz parte integrante da nossa cultura, ou seja, está sendo adaptado. E o uso de máscara, né, que a gente está falando, vamos falar, não é só para evitar que eu tenha contágio, mas sim, se eu estiver contaminado, é para evitar que o próximo seja contaminado. Sim. Ou seja, diante da palavra de Deus, com amor ao próximo... É um ato de amor, né? De amor ao próximo que eu vou estar usando a máscara. Sim. Porque se eu estiver contaminado... Se você for assintomático. Assintomático, e eu não souber que estou sendo o transmissor desse vírus, sim, eu estou tomando essa precaução, por amor ao próximo. Então, é uma atitude de amor. Com certeza, com certeza. E tornou-se um desafio, na verdade, no hábito de conviver. Conviver e viver parecem sinônimos, né? Mas tem diferença. Tem diferença, tem diferença. Você sabe qual é a diferença entre viver e conviver? Eu falo um, você fala o outro. Qual você quer falar? Pode falar. O viver, segundo o dicionário, viver é existir, é ter vida, é estar com vida. É simplesmente... Você mandou eu falar, só que você que falou, né? E nós nem estamos na presepada, né? Mas é assim que acontece. Exato. Agora, viver é isso, né? Ter vida, estar com vida, né? Agora, conviver é diferente, né, meu amor? Conviver, eu pensei que você não ia deixar eu falar. Não, por favor. Conviver é ter a convivência. É você relacionar-se, é você ter intimidade. Então, o viver a gente vive.
Agora, conviver envolve outras pessoas, né? E isso diz respeito a cuidados, principalmente nesse âmbito que você falou agora, né? Âmbito de família. Como está a sua família na pandemia? Quais foram, pense por um instante, quais foram as adaptações que vocês fizeram, as mudanças? Como que ainda fazem, né? Que ainda está em curso, né? Como você se reorganizou no trabalho? Quem tem filhos em fase escolar, foi tudo uma diferença, né? Exatamente. E que a gente teve que encarar de repente, né, amor? Porque antes todos realizavam as rotinas, as atividades na sua própria rotina. Sim. Né? Cada um tinha uma rotina no dia a dia. Mas o que aconteceu com isso? Precisou se adaptar tudo. Sim. Então o isolamento trouxe o quê? Uma forma de todos se adaptarem a essa nova rotina, de estarem juntos, convivendo com esse propósito. Sim. E isso pode ocasionar algumas coisas, não é verdade, meu amor? Sim, até porque, como o Paixão bem falou, a rotina que nós tínhamos, muitas famílias acordavam cedo, iam trabalhar, deixavam os filhos na escola, depois alguém buscava, tinha aquela rotina, né? Sim. Agora não. De repente, o pessoal ficou em casa. Então, houve também a necessidade de uma reorganização financeira, isso. Porque é fato que muitas pessoas perderam empregos, alguns estão trabalhando home office, mas tiveram redução até no seu salário, né, amor? É uma verdade, queridos. Nós não estamos trazendo nada novo, mas pontuando fatos que estão no nosso dia a dia, que são coisas que a gente tem visto na nossa comunidade mesmo, aqui na nossa igreja. Temos irmãos que perderam o seu emprego e que aconteceu uma série de situações, não é? Só que isso nos trouxe uma preocupação, dado ao impacto enquanto o Paixão está arrumando aqui o microfone dele, eu vou falando. Dado ao impacto dessa pandemia, de toda a situação que nós temos vivido, que nós temos passado, como nós já falamos, houve uma reorganização. E tudo isso trouxe para as famílias, dada toda a situação, consequentemente, trouxe a necessidade de um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, por quê? A gente vai ver que as pessoas reagem de formas diferentes. E esse tal desse equilíbrio emocional, ele supera as dificuldades. E quando nós não temos, isso pode causar algum transtorno. É interessante, Jesus sempre falava de equilíbrio. E a palavra de Deus em Provérbios 3, o verso 21, está escrito: guarde, meu filho, guarde contigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Nunca. É maravilhoso você pensar nisso, que nós precisamos disso. Agora, a pessoa que perde o equilíbrio, a pessoa que por um momento torna-se insensata, isso não acontece porque a pessoa quer. Não. É dada toda uma situação que a gente está tendo que lidar. E mais do que nunca, nós precisamos buscar esse equilíbrio em Deus. Sim. Porque são diversas situações que, infelizmente, são diferenciadas. Sim. E a graça e a bênção de Deus que vai trazer esse equilíbrio para essas famílias se comportarem diante dessas situações. Sim. Porque também não são todas famílias, né, que têm condições de aderirem ao isolamento social. É verdade. Pois necessitam de trabalhar, necessitam do seu sustento. Assim também como não são todas as famílias que têm condições de estarem educando seus filhos por redes sociais, sim, né, de modo virtual, ou trabalho home office. Já pensou a preocupação desses familiares, como abalou emocionalmente? Certamente. A preocupação de trazer o sustento, como vou ficar? Sim. Eu tenho que me dirigir ao trabalho, eu tenho que enfrentar essa pandemia, ao mesmo tempo estar pensando nos meus filhos que estão em casa e não estão tendo um acompanhamento. Pegar um transporte urbano. Da educação, porque não tem essa estrutura. Queridos, são muitos fatores que aconteceram. Sim, inclusive o transporte, que é importante, né? Inclusive o transporte, sim, né? E o transporte não é de acordo, então tem aglomeração. Imagina a preocupação dessas pessoas, né? Isso é uma coisa... Desequilibrou emocionalmente. Isso é uma coisa que a gente pensa, queridos, de uma forma geral. Eu sei que a minha prima linda, Ana Paula, beijinho para você, lá na Alemanha, eu tenho conversado com ela, e eles também estão enfrentando a pandemia. Sim. Estou aqui no Brasil falando com a minha prima na Alemanha, a minha outra prima que mora na Califórnia,
a minha prima Cristina. Beijinho para você também, Cris, não vai ficar com ciúme. E não só, queridos, no que tange a nossas famílias, mas diversas famílias. Sim. Você já parou para pensar aquela família que não tem o recurso de uma internet? Nós temos muitos bairros, muitos lugares que não têm acesso ainda, né? Haja vista o governo do estado disponibilizar o material para que essa criança, esse aluno não fique sem a aula. Mas seja qual for a situação, meus queridos, que nós tenhamos que enfrentar, nós precisamos passar. E vai passar. O maravilhoso é isso, a nossa vida, guarde isso, a nossa vida ela é formada por ciclos, Sim. São etapas, Sim. Não é? Você tem a sua tenra infância, você vai para a escola, você cresce, você conhece alguém, você casa, você tem filhos, você tem netos, são etapas. Até o dia que encerrar nossa missão aqui nessa terra. E o momento que nós estamos passando agora, em 2020, 2021, quem sabe no relógio de Deus a data certa, é uma situação que está acontecendo aqui na China, na Índia, né? Desnecessário a gente falar a situação. Eu quero aqui publicamente agradecer a Deus pela minha igreja, o Brasil para Cristo manda aqui, porque o nosso pastor, desde março do ano passado, ele colocou os 3 minutos de oração. Todos os dias, às 23 horas, nós temos 3 minutos de oração. Já aconteceu da gente estar fazendo qualquer coisa, a gente para, o relógio desperta, porque é o momento que nós oramos por essa situação de pandemia. Para que Deus abençoe os hospitais, as pessoas que estão precisando de um leito de atendimento, que guarde os médicos, os enfermeiros, todos os segmentos, as pessoas que estão passando por isso, para que haja uma equidade, porque a gente sabe que tudo depende, queridos, existe uma política por trás de tudo isso, não é? Mas em tudo isso, queridos, nós não podemos nos acovardar. Não. Sempre temos que confiar em Deus que isso vai passar e cada vez mais estamos buscando a graça e a bênção de Deus para que esse equilíbrio seja estabelecido, né? No convívio, lá no relacionamento, conforme dizem em 2 Timóteo 1:7. Nossa, esse versículo é perfeito para os nossos dias. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lê de novo, amor, é muito importante. Presta atenção, se você for anotar na sua casa... 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Olha a interligação, poder, amor e equilíbrio. Sim. Né? Para que a gente, venha a ter esse equilíbrio, de as nossas emoções, os nossos sentimentos serem cuidados, serem tratados. Ai, que bom, né? Colocaram pra gente aí na tela. Isso, guarde esse também texto. Você aí em casa ter aí essa leitura, né? Deus Isso não é nos muito deu, importante, querido. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É um bom versículo para você gravar, para você guardar aí no lugar que seja visível para você, porque os desafios existem. Existe. E lembra que a gente falou alguns minutos antes de situações diferentes, assim como tem famílias que tiveram condições de ter o isolamento social, trabalhar em home office, os filhos estarem estudando, mas ao mesmo tempo eles estão redescobrindo essa convivência, porque até então, devido às tarefas, à rotina, excessivo trabalho e compromisso, eles não tinham esse convívio todo juntos. E agora estão também, se adaptando a essa convivência. E é um desafio. Eu vou dar o exemplo aqui, com permissão dela, da minha irmã. A minha irmã, ela é professora, o meu cunhado também trabalha fora, e as 2 crianças de 7 e 10 anos têm aula. E a minha irmã, como eu disse, ela é professora. Então, ela me mostrou a situação na casa dela. São 4 computadores, cada um no lugar. Meu cunhado participando de reunião no trabalho dele. O meu sobrinho de 10 anos tendo aula online. A menorzinha de 7 anos que precisa de auxílio, né? De uma assistência, também tendo aula virtual. E a minha irmã dando aula. Exatamente. Então, pensa, são 4 computadores ligados numa mesma casa, no mesmo ambiente. Quando tem intervalo de quer ir lá falar com o pai, mas está em reunião, ou a mãe está dando aula, não pode ajudar outra criança. É um desafio. Sem contar as pessoas que trabalham no home office, eu falo isso porque meus filhos também tiveram um período home office, agora meu filho está voltando, mas eventualmente também trabalha home office, que as pessoas têm que se ajustar. É difícil você separar a casa,
do ambiente de trabalho. Tem que tentar manter uma rotina. Tem que tentar manter uma rotina, porque... Administrar tudo. Senão você começa a trabalhar de pijama, já começa por aí, né? Não está nem preparado, começa né? a aparecer lá na aula das crianças, né? Pois Exatamente. Já saiu até algumas pegadinhas Já disso, que né? a Catinha falou sobre aula, sobre esse exemplo, e é muito importante, os pais não queiram ser professores, vocês têm que ser pais. Sim. Cabe aos professores essa atribuição. Ou seja, às vezes você nesse isolamento tem que se cobrar, agora eu vou ter que ser professor, vou ter que ensinar, não. Para você basta fiscalização e acompanhamento, que é o papel do pai. E isso é o suficiente para o seu filho entender que você está junto, está preocupado com a instrução dele. E cabe aos professores a continuidade do ensino. Porque muitos pais, né, conversaram, mas agora eu não sou professor, como eu vou fazer? Não, papel professor dos professores. Papel dos pais. Para que não se confunda. Para que não se confunda. Inclusive, não confunda o entendimento da criança. Sim, né? sim. Lembra que nós falamos da tal da convivência? Que nós falamos na abertura do programa? É você estar junto. É você ter intimidade nos relacionamentos. Isso. Só que aí nós vamos observar que, dentre esses vários acontecimentos, nós vamos ver que o relacionamento dentro de casa, às vezes ficou um pouco complicado. Para não usar complicado, vamos dizer que ficou um pouco intenso. Por exemplo, nós que somos da área de família, nós passamos a atender, em março, abril, maio do ano passado, um número maior de casais que estavam se desentendendo. Sim. Por quê? Eu ouvi dezenas de mulheres falarem, Catinha, nós tínhamos a nossa rotina. Ele acordava, ia para o trabalho dele, eu ia para o meu trabalho, a gente chegava em casa, pegava as crianças, tudo em paz. Só que agora não, a gente está no mesmo ambiente. A princípio, e não só no princípio, às vezes ainda permanece isso, tínhamos que dividir o mesmo computador, tínhamos que dividir o mesmo espaço. E começou a dar meio que um choque, não é? E com os filhos por perto, alguns lares, queridos, tiveram algumas dificuldades. E tudo isso é passível de nós compreendermos. O ano passado, essa hora, era tudo novo, tudo absurdamente novo. Esse ano, continuamos com a intensidade do coronavírus, porém nós já sabemos como funciona. Os hospitais já estão mais preparados, já sabem como lidar. E é tudo um processo, gradativo. Só que nós vivemos ainda um momento de medos e incertezas. Medo e incerteza. Isso é pecado, medo e incerteza? Não. É pecado como a gente diz, vivenciar sempre o medo. Sim. Agora que esse medo não faça morada no seu coração. Sim. E você supere isso logo. São situações naturais de uma pandemia. Que você vai vivenciar. Medo você sentiu e medo? incerteza. Você tem certeza? Eu também. A gente é normal, tá? Sim. Ninguém tem uma capa aqui do super-homem, ninguém voa, nada disso. É natural. É natural uma pandemia. É o novo para todos nessa geração. Ninguém passou por uma pandemia. Ninguém passou por isso. Estamos aprendendo juntos. Estamos crescendo juntos e superando isso juntos, com a graça de Deus. Por isso que temos que oferecer o apoio. Isso é uma palavra muito importante. O apoio é muito importante nesse momento, sabe? Estar sempre presente, apoio aos seus familiares. Esse momento difícil é para todos. Com certeza. Até para aquele que está apoiando, ele também está passando por esse momento. Sim. Então tem que, sabe, ser gentil, estar pronto a escutar o que o outro diz, sabe? Procurar ter aquele equilíbrio, manter a paz, a graça dentro do lar, porque para superar tudo isso. O que menos queremos é passar uma pandemia, esse momento de isolamento, esse momento que temos que superar todas as dificuldades financeiras que foram impostas e outras mais, e ainda viver em conflitos, desentendimento e estresse. Por isso que esse apoio familiar, de estarem todos juntos, preocupados, é a base, né, amor? Escutando, entendendo a necessidade do outro, se apresentando, né, com equilíbrio, isso vai trazer paz, vai trazer soluções. Eu costumo falar para o meu amor que na crise nós desenvolvemos formas e atitudes de agir para superar a crise que vai trazer paz, vai trazer tranquilidade. Só na crise que a gente conforme transformar isso. A crise gera transformação. A crise gera transformação. Hoje, você que vivenciou há mais de um ano que nós estamos falando da pandemia, que nem nós estamos falando, que trouxe essas formas de agir dentro de casa, o convívio e tudo mais.
né? Até trouxe saudade, né? de entes queridos, de abraço. Hoje que você está vivenciando isso, quando não estava na pandemia, será que você vivenciaria esses momentos? Sim. Essa preocupação de estar tudo, né, junto e tudo mais. Ai, desculpa. Passou um bichinho voando aqui, então. Ei, mulher, era pavor, né, bicho? Mas é uma verdade, queridos. A pandemia nos trouxe algumas situações que você parou para pensar na sua família. Quando a gente... Agora eu vou me conter, mas quando a gente chegou nesse ponto que a gente estava pensando junto lá em casa, estudando um pouco, eu chorei porque eu tenho saudade de abraçar tanta gente da minha família. Quanto era precioso. Eu sempre dei uma valia grande, Deus sabe disso. Só que eu nunca imaginei que a gente fazer um almoço, a minha irmã Vira, minha mãe, a minha Didinha, minha cunha, a Lali. Eu nunca pensei que isso fosse tão precioso. Como é precioso eu poder ver a minha irmã, poder ver meu cunhado, minhas crianças. Como isso faz falta. Quanto tempo que a gente não tem aquele abraço gostoso, aquele tempo de tomar um café lá na Didinha, aquele tempo da gente estar junto, da gente simplesmente conversar, Sim. Não é? Então, isso nos fez rever valores, queridos. Nos fez rever o quanto é importante nós estarmos juntos, não é? E quando o Paixão fala de apoio, a gente precisa disso porque, como nós dissemos, é um momento de crise. E Jesus não nos deixou sem esse tipo de informação. A palavra de Deus em João 16, verso 33, Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Sim. Ora, se Jesus venceu e Ele manda nós termos, Ele ordena que nós tenhamos bom ânimo, é porque nós vamos conseguir vencer também. Sim. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela se aplica em todas as instâncias da nossa vida. Jesus, quando Ele fala, eu disse essas coisas, Ele vinha falando a respeito do dia a dia, das preocupações do que as pessoas têm. E Ele nos traz paz. Então, queridos, uma vez mais nós não falamos de religião, mas nós falamos de você chamar Deus para a sua casa, do âmbito da sua família. Deus precisa estar ali. Se ao invés de você colocar Deus, você colocar rixa, discussões, palavrões, ofensas, você não vai ter paz. Passar pela crise, todos nós passaremos. Eu posso escolher não passar? Não. Não. Todos nós passaremos. Só que a gente escolhe se a gente vai passar em paz, confiando em Deus, sentindo as nossas debilidades, os nossos temores, mas confiando em Deus, ou se a gente vai passar no estresse. E o Paixão falou de apoio, é imprescindível o apoio. Isso. E nesse momento de isolamento, além do apoio, a gente tem mais dois tópicos de convivência harmoniosa. Sim. Os próprios psicólogos, né, diversos psicólogos alertam que para se manter uma convivência saudável, né, e harmoniosa, nós temos que manter o diálogo e o respeito. É imprescindível que nós mantenhamos o diálogo e o respeito. Por quê? Todos os conflitos familiares que até então já existiam, Sim. né, já existiam, né, e veio a pandemia, veio o isolamento, então eles tendem a se tornar maiores. Sim, se acentuam, né? Se acentuam, né? Então, porque o ritmo das pessoas da família mudou, né? Não é o mesmo, né? Então, mantenha calma, né? Isso é muito importante. Sim. Ore mais, confie em Deus, como a Catinha agora mesmo de colocou. verdade. Confie em Deus, sabe? Ore, apresente essas situações diante de Deus, peça a graça de Deus e o equilíbrio para vocês superarem isso. É algo que veio para que nós venhamos a aprender. Sim. Venhamos a aprender a ter uma posição diferenciada diante de tudo isso. Queridos, que nem a Catinha agora há pouco mencionou, essa saudade de abraçar, essa saudade de convivência, né? Agora, estamos todos convivendo juntos, estamos todos em famílias. Agora, vejam os valores que foram apresentados. Teve que vir uma crise para ser resgatados esses valores. Sim. De amor, de afeto, de carinho, de atenção, de cuidado. De família. De família, né? De amor ao próximo. Sim. Até então, desculpe aqui, só um instantinho, até então, muitos que moravam em apartamentos, às vezes nem sabiam o nome do vizinho. Sim. E com essa pandemia agora vem a preocupação de até atender a solicitação de um idoso, aquela preocupação de estar ajudando. Então, pense bem,
Antes da pandemia, será que você tinha esse amor, essa esse atenção, afeto, né? essa atenção, essa necessidade de sempre estar abraçando, beijando, em convívio com os familiares? E isso foi resgatado e potencializado, essa necessidade nas famílias. Muitos dizem, eu concordo, que depois da pandemia nós não seremos os mesmos. Eu acredito que nós podemos ser muito melhores mesmo. Nós falamos alguns programas atrás a respeito do diálogo, da importância de manter isso Sim. em casa, num tom de voz adequado, na hora certa de falar, sem gritaria, sem estresse. A palavra de Deus nos orienta a isso. Irmãos, isso é treino. Isso é você aprender no seu dia a dia. E junto com, o Paixão colocou muito bem, o diálogo, o respeito, respeitar outra pessoa. Sabia, pai e mãe, que você também, é lógico, os filhos devem obediência aos pais. Sim. Só que os pais também devem respeitar a posição dos filhos. Efésios 6, no capítulo 1, diz: pais, não irritem aos vossos filhos. Né? Então, é importante a gente Sim. manter o diálogo, o respeito, dentro de casa, em todas as esferas. E outra coisa muito importante, a tolerância e o cuidado. Olha lá, acharam Efésios 6,4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sim. E o conselho do Senhor não inclui brigas e estresse e desequilíbrio, nada disso. E junto com o diálogo e o respeito, o caminho, a tolerância e o cuidado. Tolerância e cuidado. A tolerância é você suportar. A Bíblia fala para a gente suportarmos os fracos na fé, sim, não sim. diz isso? Quando você fala de tolerância, você fala de cuidado, é aquele desejo de estar junto. Quanto vale a sua família, meu querido? Eu não sei se você mora com seus pais, se você é casado, solteiro, se você mora com a avó, com seus tios, com seus primos, mas se você pudesse mensurar um valor para a sua família, quanto vale a gente estar junto, a gente olhar nos olhos, a gente ter certeza de que isso vai passar e as coisas vão melhorar, que com a graça de Deus isso vai ser um tempo. E nesse tempo, muitas coisas têm que ser adaptadas, outras têm que ser reorganizadas, mas vai passar. Isso. A boa notícia da parte de Deus é que vai passar. E nós precisamos hoje, queridos, uma vez mais, no segundo bloco a gente vai falar de algumas dicas importantes, de algumas coisas que a gente precisa manter para poder driblar esse período de pandemia. Mas nós queremos ratificar aqui a importância de se ter equilíbrio, sim, de se manter importante. a paz, porque com equilíbrio você consegue ter diálogo, respeito, você é mais tolerante, sim, e você cuida. A gente cuida de quem? De quem a gente ama. Sim. Então é importante isso, nós sabemos que esse período que nós estamos passando vai fazer com que nós nos tornemos melhores, ou não. Vai depender da nossa atitude, sim, daquilo que nós temos realmente colocado diante de Deus, apresentando as nossas vidas, não é? Vamos lá. E uma dica muito importante, sim, é que precisamos manter os horários e as atitudes antes que tínhamos da pandemia, sim, que vivenciávamos, e respeitando-os, né? Um exemplo simples, né? Se vocês tinham o hábito e o costume de jantar no determinado horário, juntos, então vocês deem continuidade a isso. Sim. Né? Mantenham isso. Agora, se vocês não tinham esse hábito, esse costume de jantar juntos, procurem ir se adaptando. Ou seja, não venha tentar uma mudança brusca. Agora estamos todos juntos, vamos agir dessa forma. Não. Não funciona. Então, aos poucos, né? Sim. Aos poucos vão tentando ter essas atitudes alternadas para que venham trazer, sabe, um conforto, um equilíbrio dentro dos membros da família. Porque se for querer ter uma mudança brusca, sabe, não impondo, vai causar o quê? Um trauma, né? Desentendimentos, não vai dar certo. Né? Brigas, então, conflitos, isso é o que menos queremos nesse ponto. É o que a gente não precisa. A gente não precisa nunca, tampouco no momento de pandemia. Exatamente. Então, procure sempre em paz, em tranquilidade, em diálogo, como foi, sim, mencionado, para se obter o acordo, que falaremos logo mais, uhum, em seguida. Esses entendimentos para que essa mudança seja
tranquila, sem traumas, sem conflitos, né? Note que eu citei um exemplo, são vários que vocês colocaram, que nem a Catinha mencionou, as crianças estudando dentro de casa, o trabalho dentro de casa, os horários de trabalho de um e de outro, reunião, tudo mais, que vocês já tinham. Então, procure estar trabalhando em equilíbrio dentro desses horários que vocês até tinham. Né? Sim. Note que nós não colocamos nada que nós não soubéssemos, mas trazemos a realidade, queridos, colocamos a tônica nisso, naquilo que se faz, que urge a necessidade nos dias atuais. E você roda e você cai na Bíblia, não adianta. A palavra de Deus em Filipenses, ele diz assim, Filipenses 2, verso 3 diz, nada façam por ambição egoísta, mas considere os outros superiores. Jesus nos ensinou isso. Humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando a gente entende isso e a gente procura realmente fazer o nosso melhor... Em humildade. Aí alguém vai falar, mas só eu nessa casa faço isso, tudo para mim, tudo... O que você quer? Você quer só lar em paz. Eu não me importo se eu tenho que lavar a louça de novo, se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que fazer aquilo. Não, eu quero paz na minha casa. Eu quero que nós estejamos em alegria, em harmonia. E assim passarmos essa etapa. Isso. E tudo em acordo, tudo em acordo, como é a Amós 3:3, que é muito importante. Que já em programas anteriores falamos sobre o acordo, né? Vamos mandar beijo pro pessoal que está assistindo? Nós vamos mandar beijinho, depois a gente vai tomar aquela água rápida que a gente toma e a gente retoma no segundo bloco, né? Eu começo aqui com a casa da minha Didinha. Um beijo, Didia, que saudade. A minha cunha linda, a minha sobrinha linda. Nossa, hoje eu fiz uma videochamada com ela. Pra quê? Uma pessoa toda maquiada, linda, dentro de casa. Amo você, sua linda. O Hernando Almeida. A Joelma Andrade. A Ingrid Rayane. A Noemi Costa. A Célia, lá de Mirante, Arujá, São Paulo. A Jéssica Marcela Américo. A Elisângela Soares. Solange Costa, Deus abençoe, querida. A Jacinta Borges. A Giane Vegas. A Hilda, minha amiga querida, beijo. Letícia Roberta, Deus abençoe. O Josiel Barbosa. A Marilda dos Santos, linda. Maridinha. Inês, querida, beijo pra você e pro Marcinho. A Márcia Aparecida Oliveira. A Rita Nogueira. A Rafaela. O Marcelo Santana. E mais um monte de gente que está assistindo aí nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Nós deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Compartilhe das redes sociais, né? Se aquela pessoa que não pôde assistir agora, você compartilhe depois. Sim. E assim a gente vai crescendo, como diz a palavra de Deus, né? Nós vamos nos edificando e crescendo juntos em amor. Vamos para ter lá aquele golinho de água rapidinho? Aquela água rápida, retornamos. No segundo bloco. Até já. Muito bem, já tomamos aquela aguinha rápida, né? Então vamos lá. A gente falava da importância de mantermos a organização no lar, o diálogo, de mantermos, eu gostei muito dos tópicos que nós falamos sobre diálogo, respeito, tolerância, cuidado. E quando a gente fala de diálogo, a gente tem que lembrar do tom de voz. No momento, sempre, né? Mas principalmente em pandemia, você tem que negociar. Ao invés de entrar numa briga. Isso é muito importante. Não brigue, negocie, né? Negocie, né? Saber ouvir, né, a opinião do outro, falar calmamente, o seu ponto de vista, né? Tudo isso é prazeroso, né? Faz parte. Diálogo, né? Às vezes não é prazeroso, não. Não, mas você... Às vezes a pessoa não quer. Só que aí entra uma outra coisa. Ela tem que ceder. Há o entendimento quando você fala de uma forma mais calma, né? Sem brusca, não sendo brusca, né? Por isso que a gente tem que buscar isso, querido. Exatamente. Porque a gente sempre fala, quando os ânimos estão agitados, a gente tem que respirar, conferir os dedinhos da mão, se ainda tem 10, e ceder em todo relacionamento. Isso é um verbo muito importante no relacionamento, né? Ceder de vez em quando, né? E isso traz o quê? Entendimento. Sim. Né? A humildade faz com que você venha ceder em algumas vezes, né? Porque a pessoa que não cede, ela quer o quê? Ela quer ter razão. Sim. E não tem, você não conhece gente que sempre tem razão? Que aquela pessoa, ela é a dona da verdade? Sim. E não existe isso. Ninguém sempre tem razão, ninguém é o dono da verdade. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com a Rutinha, do nosso grupo de casais, que ela sempre fala que no relacionamento se aplica, você quer ser feliz, se aplica a casais, mas se aplica a todos. Você quer ser feliz ou você quer ter razão?
Tem gente que às vezes é duro, quer ter razão de todo jeito. Às vezes é melhor pensar na paz, né? Perde a paz, perde a paz. Não é verdade? Jesus falou isso, Jesus falou que assim como que vocês querem que façam para você, que você tem que fazer também. Jesus nos ensinou isso. Exatamente. Uma outra passagem, isso está em Mateus 7. Em Lucas, a palavra de Deus também fala que com a medida que você medir, você vai ser medido. Sim, sim. Nós estamos vivendo uma crise, estamos passando uma pandemia. Precisamos manter os ânimos em equilíbrio, né? Exato. Precisamos aprender a conversar. Precisamos ter algumas dicas importantes nesse momento de pandemia. Que agora nós vamos Fala ver, do né? horário, amor. O horário é interessante. Outra dica, defina o horário de trabalho. Sim. Horário da conversa familiar, de ficar com os filhos, né? Dos estudos dos filhos, tudo mantendo o quê? Organização e disciplina. Afinal, todos estão no mesmo ambiente. Mantendo o quê? Todos mantendo organização e disciplina. Disciplina. Agora, já imaginou todos num único ambiente, sem horário definido, Sim. sem prioridades? Agora eu vou estar com o meu trabalho aqui, vou estar utilizando o computador, olha agora, não conversando com as crianças, ou tentando conversar com as crianças no momento do trabalho, no momento que o outro está numa reunião. Sim. Então, imagina a confusão que ia causar. Vira baderna. Vira baderna, confusão, e é suscetível o quê? A conflitos e atritos. Sim. Então, quando vocês definirem o horário, veja que nós estamos vivendo uma pandemia e um isolamento social, mas nós temos que estar sempre obedecendo os horários. Sim. Não temos que relaxar nesse ponto de compromisso de horários. Temos que ter os horários definidos para que essa disciplina e essa organização seja estabelecida, para que venhamos cumprir com tranquilidade, né, todos os nossos compromissos, para que seja observado, né, no âmbito e no ambiente familiar que tudo está o quê? Sim. Organizado. No lugar, né? No lugar. A disciplina, ela é fundamental. Exatamente. Agora, quando a gente fala de disciplina, de organização, no que diz respeito ao trabalho e estudo, ok, é pertinente. Só que a gente não pode esquecer também que é importante você ter momento de lazer, de diversão, dentro de casa. Dentro de casa, você não está... Você desligou o computador, você não está mais trabalhando. Você terminou a sua aula, você tem lição de casa, as crianças têm algum dever, tem que fazer também, só que há de ter um momento para a família interagir. Exatamente. E aí você tem que usar a criatividade. Você pode jogar um joguinho de tabuleiro, você pode ler para as crianças, vocês podem ir junto para a cozinha, né? Quem tem criança aqui, criança adora ir para a cozinha, faz uma sujeira absurda, mas é uma coisa legal. Eu lembro que o ano passado, quando começou a pandemia, o Paixão estava recém-operado, né? Tinha passado toda aquela situação e ele precisava fazer algumas pequenas caminhadas. E não tinha como a gente sair. O que a gente fazia? Eu lembro que maio, junho, era frio. A gente se agasalhava e nós moramos em prédio, nós íamos na garagem e dar 2 voltinhas ali, né? Exatamente. Era o passeio do dia, né? 2 voltas ali no meio dos carros, não tinha ninguém, não tinha aglomeração, né? E a gente fazia assim. Aí o tempo foi passando, ele foi ficando melhor, aí a gente começou até a dançar. Nós voltamos a dançar. Exatamente. É importante. Liga uma música lá alta. Eu falo pra todo mundo. Adoro Shot Santo. Até a Thalitinha falou outro dia, olha... No programa Prize, né? É maravilhoso. Isso. Shot Santo é um... Como é que fala? É um forró gospel. É um forró gospel. Ai, adoro. É um shot. Shot já é um ritmo. Uma forma de você descontrair, é uma forma de você encher a sua casa de louvor. É preciso ter isso também. A Catinha colocou esse ponto de louvor, de leitura, de estabelecer o tempo, né, de lazer mesmo, né? E não se esqueça do tempo de você buscar a Deus. Claro. Não é porque você está, no isolamento, numa pandemia, tem que ser observadas as rotinas. Dentro daqueles tudo horários. Que você fazia antes da pandemia, dentro daqueles horários. Louvo a Deus pelas igrejas que também se readaptaram. Inclusive a nossa, na direção do nosso pastor querido João Estevanato, online, né? A preocupação que ele tinha, que é de levar os cultos online, né? De levar a palavra de Deus. Porque entendendo essa necessidade de fortalecimento das famílias, o momento de vocês buscarem a Deus, de vocês terem um crescimento espiritual. Sim. Porque, queridos, nós temos que estar preocupados em manter o nosso equilíbrio e mantermos as nossas emoções e sentimentos em equilíbrio.
E nada mais precioso do que a presença de Deus no convívio familiar para nos proporcionar isso. Com certeza. Para nos manter dentro desse equilíbrio. Então, muitas igrejas que até então não tinham essa preocupação de levar, né, através da internet, meios de redes sociais, tiveram essa desenvoltura, esse cuidado, e hoje eles perceberam que o alcance, né, o alcance que tem, é enorme, né, é imenso, né? E prestigiando as famílias. Então, queridos, mantenham isso, então mantenham aquela postura de estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, nesses tempos que foram estabelecidos. Então, tenha essa preocupação, né, desse tempo com Deus também. Né? Muito, isso é a máxima, é a base de tudo, né? Uma outra dica importante é que todos os familiares que estão vivendo um momento de isolamento social, eles precisam ser unânimes na divisão das tarefas domésticas. Ah, mas eu não gosto. Ah, eu não gosto de... eu sempre falo, queridos, quem é a dona de casa aqui, quem é que acorda falando, ai, que delícia que eu vou limpar aquele fogão todo engordurado. Ninguém tem essa alegria toda, entendeu? Aí tem que fazer. Precisa fazer. E isso é muito bom que trouxe isso, né? Então, sim, todo mundo tem que colaborar. É uma outra palavra dentro desse período de pandemia que tem que se estender para tempo. É a tal da colaboração. Colaboração. Todo mundo tem que colaborar, até as crianças, viu? Exatamente. Eles têm, né, guardadas as proporções, né? Porque as mães estão acumulando muitas funções. Se não, sobrecarrega. Então, como mudou-se a rotina, imagina aquela mãe que trabalha, cuida das crianças, então, agora está acompanhando o ensino das crianças, os seus afazeres dentro de casa, ainda o marido junto trabalhando. Todo mundo dentro de casa ainda, todo mundo dentro de casa, se não houver aquela ajuda, né? Sim. Aquele compromisso de todos. Ajude, viu? Todo mundo tem que ajudar em casa. Então, não fulano está acostumado a fazer, está acostumado, mas agora está com mais coisa para fazer ainda. Então é legal a gente compartilhar. Essa ajuda pode solicitar, inclusive, das crianças. Claro. Dependendo da idade delas, né? Uma atividade um pouco mais suave ou outra que exija, né, um maior esforço, de acordo com a idade vai ser atribuído. Todo mundo pode ajudar. E dentro de uma casa tem trabalho para todo mundo, a gente sabe disso. Outra coisa muito importante que se acentuou na pandemia e que a gente tem que levar para sempre é você tolerar as diferenças. Por quê? Porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Não tem como. Não tem como. Aceitar que nem todos são iguais a você. Né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu faço, por que ele não faz? Porque você é você, porque ele é ele. Exatamente. Simples assim. São gostos diferentes. Preferências diferentes, né? Fundamental manter relacionamento saudável e duradouro, o quê? Aceitando isso, aceitando essas diferenças. Porque ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas, né? Exatamente, que nenhuma outra situação dentro da pandemia que a gente não colocou, mas existe em casa. Imagine aquela família que a casa era simplesmente um dormitório. Ia só para dormir. Ia só para dormir. Sim. O dia inteiro fora, trabalhando, atividades, 36 horas, 24 horas, tudo. E ele já, não tinha uma convivência direta. Né, com os familiares. E agora ele passa a ter. Sim. E agora ele começa a observar diretamente essas diferenças. Sim. Então, aonde vem o quê? A tolerância, né? Precisa. Até porque a gente repete, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual. E tudo bem. E tudo bem. Existem pessoas que, dado ao seu temperamento, são mais recatadas, são mais introvertidas. A gente tem que respeitar isso também. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela quer um tempo a sós. Ela quer, lá em casa, a gente está sempre junto, mas eu tenho o meu a sós com Deus, meu tempo com Deus. O Paixão tem o tempo dele com Deus. Então, é importante isso. Porque, queridos, nada dentro de relacionamento nenhum pode ser forçado. É como o Paixão falou, qualquer coisa que você faz de uma forma brusca, não vai ter resultado, não vai ser produtivo. Onde você pratica o quê? O respeito, né? Respeitar essas posições, respeitar esse desejo do momento só. Sim. Sabe? Não forçar a situação. Até porque, como a gente sempre fala, isso vai passar. E já pensou se passou e a gente criou um monte de problema por causa disso? Sim. Porque não foi tratado? Depois ter que desconstruir tudo isso. Então, vai ficar mais difícil. Não é verdade? Vai ficar mais difícil. Não, então nada melhor do que, sabe, crescer e ter um equilíbrio nessas posições e esses pontos favoráveis que foram criados nessa pandemia serem
mantidos depois. Sim, vamos dar sequência a isso, né? Mas momentos saudáveis dentro do lar, né? Uma coisa muito importante também, que ficou muito evidente, que precisa estar presente nos nossos relacionamentos, tanto agora, repito, tanto agora na pandemia como na nossa vida normal, é a tal da empatia. É um fator fundamental. Empatia é você colocar-se no lugar do outro. Sim. E quando você tem uma empatia, você acolhe o sofrimento da pessoa sem julgamento. Sem julgamento. Você sem se colocou, crítica. Você se colocou no lugar do outro. Sim. Então você está sentindo o que o outro está sentindo. E você, o que acontece? Você não acha que aquilo que às vezes era uma bobagem para você, era uma coisa pequena que não iria te incomodar, mas você se colocando no lugar do outro entende que ele está sofrendo, que ele está sentindo com isso, e você então está... Sim, essa pessoa precisa ser respeitada e não criticada. Exatamente. Às vezes os embates acontecem porque as pessoas não entendem isso. Aí são críticos. Eu penso assim, para mim tudo bem. Para o outro, não. Nessa pandemia, nós aprendemos a respeitar com empatia essa posição dos outros. Claro. Nós moramos num apartamento, tem elevador. Tem algumas pessoas, tem algumas senhoras que se sentem incomodadas nessa pandemia quando o outro entrava dentro do elevador. Sim. Né, para repartir esse elevador. Tem que respeitar. Respeito. Sim. Olha, eu estou aqui já no elevador. Eu desejo ficar sozinha. E, queridos, querida, boa isso. De boa. De boa. Porque você está entendendo, né? Aquilo para você, às vezes, é uma coisa natural. Você está dentro do elevador, o outro entrou para dispor dentro do respeito de máscaras e já tudo mais. aconteceu o contrário, de nós estarmos no elevador e alguém vai adentrar, a pessoa pergunta, posso entrar? Exato. Nós estamos de máscara, ela está de máscara. Para nós, naquele momento, uma pessoa não tem problema. Vai entrar 8, tem problema? Tem. Você se incomoda? Me incomodo. Isso é entender e se colocar no lugar do outro e respeitar essa atitude, né? Tudo gira em termos da mesma coisa, né? Da mesma coisa. Você respeitar. Exatamente. E assim, queridos, guarde isso. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Aquela pessoa dentro da sua casa teve uma reação dessa forma. Por quê? Porque ela é assim, assado. Não. Troca de lugar. Tenta olhar com os olhos dela, tenta ver como ela vê. Uma senhora de idade não enxerga como um jovem. E um jovem também. Né? Os pais não enxergam como os filhos. É diferente isso. Então, a gente precisa realmente trocar de lugar e respeitar. Ninguém quer viver num ambiente com críticas, sendo desvalorizado. Nós não precisamos disso. Respeite as pessoas que estão na sua casa, ao seu redor. Isso vai fortalecer laços. Eu tenho visto mais do que nunca o quanto o meu paixão, os meus filhos são importantes na minha vida. E o quanto eu sinto falta daqueles amados da minha família que eu não posso estar junto. Eu estou falando da minha família. Agora, nós temos uma família muito grande aqui na igreja. Eu lembro que nós tínhamos, e vamos voltar a ter, com a graça de Deus, os 5 minutos de amor. Que eu sempre queria que fosse meia hora de amor. Para a gente poder abraçar todo mundo, beijar todo mundo, porque nós precisamos disso. Exatamente. Então, empatia, guarde muito isso. Muito importante. Coloque-se no lugar do outro, daquele que está sofrendo, mesmo que você não sinta isso, né? Mas você pense dessa maneira. Você precisa colaborar com as pessoas. Você precisa estar ajudando, né? Pense nisso, né? E, queridos, um outro ponto, isso é muito importante. Pedir ajuda quando é necessário. Para relacionar-se bem com os outros, primeiro você precisa estar bem consigo mesmo. Sim. E todos nós temos um limite. Com certeza. Então, quando não é sinônimo de fraqueza. Repete isso. Pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Tem muitos que falam. É um sinal de inteligência. Não vou pedir ajuda, vão pensar é um sinal de inteligência. Não. Pedir ajuda é um sinal de inteligência e é um sinal que você quer preservar a sua vida. Sim. Queridos, infelizmente, nós temos que, sempre estar gritando, sempre pedindo ajuda quando chegamos num limite, que nós entendemos qual é o nosso limite, né? E isso pode gerar, passando desse limite, pode gerar problemas emocionais, pode gerar problemas de saúde. Sim. E pode se agravar ainda mais. Então, quando você perceber que passou o limite,
sabe, grite, peça ajuda. Tem que gritar mesmo, tem que pedir ajuda. E tem ajuda nas igrejas, tem os pastores que estão para aconselhar, Sim. tem grupos que estão sempre atentos a um telefonema, a um cuidado para estar Sim. ajudando. Tem, hoje em dia, graças a Deus, diversos psicólogos. Sim, que estão em plataformas online, né, que pode plataformas atender. online. Deus abençoe, como Deus tem usado os nossos psicólogos. Deus os abençoe. Queridos, e isso é mundialmente. Sim. Né? Mundialmente estão tendo esse cuidado, essa preocupação de se colocarem essa ajuda à disposição. Claro, claro. Inclusive um pastor nosso, da nossa igreja, o pastor Alexandre, lá na Espanha, Sim. né, que ele tem um trabalho de gerenciamento de missionários lá na Europa, ele também é psicólogo, e a Espanha também, nesse momento de pandemia, Sim. colocou o seu atendimento de telefones à disposição daquelas Claro, pessoas. claro. E ele, como voluntário, também participou. Sim. E foi muito importante. Muitas vidas, muitos que estão sozinhos, muitos que estão, né, com problemas. Precisando falar com alguém, Precisando né? falar Sim. com alguém. Mas isso é muito importante. Você que sente esse problema, você que sente essa necessidade, não é um momento de fraqueza, não é um ponto de fraqueza. Pelo contrário, você quer ter, sabe, um fortalecimento, você quer mudar a história da sua vida, você quer mudar essa forma de agir que você está passando. Então, peça ajuda, isso é muito importante. Querido, esse pedido de ajuda é igual quando você está morrendo afogado numa praia. Sim. Tem gente que está morrendo afogada numa praia e tenta dar as braçadas sozinho. Se né? desgasta ainda mais, Se desgasta, vai cansando, porque não consegue vencer a força da maré, a força do mar. Aí só no último instante que ele viu, cheguei no meu limite, não vou aguentar, ele começa a pedir socorro. Mas ele está muito fraco, o socorro dele não alcança outras pessoas distantes. Ao passo que se ele tivesse pedido socorro, Sim. quando o fôlego dele já estava ainda forte e pudessem ouvir, então Seria é muito mais importante. Simples, né? É assim esse ponto, né? É aquele ditado que é melhor você prevenir do que você remediar. Sim, sim. É como uma enfermidade. Se você sabe que tem uma situação que precisa ser tratada, trate. Sim. Um grande problema que existe são os procrastinadores. Até o nome é difícil de falar. Procrastinar. Quem são os procrastinadores? São aqueles que colocam para frente. Depois eu vejo, depois eu falo. Tá com um problema em casa? Não vou falar nada. Se eu falar vai ser pior. É melhor eu ficar quieto. Não se anule. Não seja omisso. E às vezes, só pelo ponto de você expor o seu problema, alguém ter te ouvido, já é o suficiente para o que você se sentir, sabe, atendido, aliviado. Sentir-se bem. Você vê, a nossa igreja coloca sempre o telefone à disposição. Nós temos o SOS Oração à disposição. O SOS Oração, SOS Visita Pastoral. Então, sempre uma preocupação de atendê-lo. Nos cultos online que nós sempre estamos divulgando o telefone da igreja. Às vezes veio uma palavra que foi ao encontro da sua necessidade. Naquele momento você queria simplesmente estar falando com alguém e sempre está o telefone à disposição para que você venha não ligar negue e se comunicar. isso a você mesmo. Não negue isso. Sim. É algo muito importante. Na nossa igreja, particularmente, agora que as igrejas voltaram a poder abrir, nós temos tomado as devidas precauções para que os cultos sejam sem aglomerações e durante o dia a igreja permanece aberta e sempre tem um pastor disponível, um pastor, para que a pessoa venha, tenha um tempo de oração. Isso é muito particular, queridos, nós temos que respeitar. Todavia, a gente não pode ignorar que às vezes dentro de casa nós temos alguém com pedido de socorro. Exato. Alguém que às vezes está com pedido de socorro travado, que não consegue falar. Às vezes até uma reação ou ação diferenciada de uma criança, às vezes é um pedido de ajuda que a gente tem que estar atento. Isso, inclusive, eu vou endossar até esse pedido aos homens, porque em programas anteriores nós vimos as diferenças de homem e de mulher. Sim. A mulher, quando tem algum problema, ela quer sempre estar falando. Sim, ela precisa ser ouvida. Né? Ela precisa ser ouvida. E o homem, às vezes, se fecha. Isso é um mal muito grande. É ruim. Então, se você está com algum problema, você tem alguma necessidade, sabe, de ser ouvido, não se acanhe. Procure ajuda. Não é um momento de fraqueza. Pelo contrário, eu acho que é um momento de que você tomou uma posição grandiosa. Sim. Você reconheceu a necessidade da ajuda, você reconheceu a necessidade que precisa
expor, precisa falar para alguém. Eu tenho que dividir com alguém isso. Eu tenho que dividir com alguém isso é uma posição vitoriosa. Lembre-se, você tem um limite. Sim. Não ultrapasse. Todos temos um limite. É como o limite de velocidade que você tem do seu automóvel. Você tem um limite. Esse bicho aqui está atrapalhando. Você tem um limite. Se esse limite for ultrapassado, você vai ter problema. Então, respeite o seu limite. Nós vivemos momentos em que as pessoas estão sobrecarregadas. Sim. Mas para isso também nós temos a palavra de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 11, apenas o verso 28, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, ele continua carregando os nossos fardos. Ele continua nos tomando nos seus braços de amor e nos dando graça, nos dando força. Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação, em qualquer momento. Sim. Então, renda-se a Ele, coloque diante de Deus a sua sobrecarga e respeite o seu limite. Outra coisa importante que a gente já acabou falando no decorrer é não se estresse. Não se estresse. Procure se controlar. Procure manter a calma. Faz um chazinho de camomila, né? Um chazinho de folha de maracujá. Minha filha é farmacêutica, ela me ensinou que não adianta fazer chá de maracujá. A propriedade é na folha de maracujá. Nossa. Alguém fala, eu dou tanto chá de maracujá para essa criança, não acontece nada. Não vai acontecer mesmo. Vai acontecer se você tomar a folhinha do maracujá. Mas não se estresse, meu querido. Procure manter a calma. Procure, vai diante de Deus, conta tudo para Jesus de verdade. Quando você desabafa o seu coração, você sente paz. Olha Provérbios, né? Também relata esse isso. Versículo. Provérbios 16:32 nos fala: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha isso. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o poder do equilíbrio, olha o quanto é valioso ter equilíbrio, olha o quanto é valioso controlar o seu espírito, né? A paz e a graça, né? E isso outra, nos fala a palavra de Deus. A pessoa que está estressada, queridos, se a gente passar nervoso de resolver as coisas, o mundo estava resolvido. Sim. A pessoa ela fica extremamente preocupada. Eu já falei isso mais de uma vez. O que é você estar preocupada? Você está pré-ocupada. Não é nordestino falando, não. É que você pré-ocupa a sua mente. Antes de acontecer o negócio. Eu tenho um boleto que vai vencer dia 30. Eu estou sofrendo hoje. Hoje é dia 5, né? Vai vencer dia 30. Hoje é dia 14. Não, modo de dizer, tem uns que já no começo do mês a pessoa já está sofrendo. Deixa chegar lá, criatura, aí você sofre. A pessoa está sofrendo por alguma coisa. Eu estou dependendo de uma resposta. Eu acompanho uma pessoa querida e ela está dependendo de uma resposta de emprego. Mas não chegou a data ainda e ela está aflita, agoniada, já achando que não foi a vez da... Se acalme. Calma. Guarda isso, calma. Peça a calma de Deus, não se estresse. Eu ouvi antigamente que caspa vira mandiopan. Os mais novos nem vão saber o que é isso, né? Mandiopan, mas não se estresse, não passe nervoso. Isso não vale a pena, não adianta nada. Jesus, uma vez conversando com os discípulos sobre a ansiedade da vida, ele pergunta, qual de vocês, por mais que se preocupe, por mais que se estresse, pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? E hoje a Ângela Linda me mandou uma mensagem lá de 1 Pedro 5,7, que diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, busca isso, enche o teu coração disso. Nós vamos colocar alguns tópicos agora importantes e que são, assim, pontuais. Pontuais, diante e que realmente servem... que estamos passando, inclusive nesse momento de pandemia. Por sinal, queridos, eu já vou até falar, muitos tópicos que a gente abordou aqui, nós pegamos de uma cartilha de uma psicóloga chamada Caroline Paiva e o psicanalista Marcos Wagner. Ambos são aqui de São Paulo, está na internet, chama-se Desconforto Emocional em Tempos de Confinamento. Olha que coisa boa. São vocês acessarem para terem... São tópicos que a gente vai ver que acabam sendo importantes, né? Sim. E que nos ajudam a caminhar melhor. Sim. Né? Evite informações em excesso ou desnecessárias, porque isso pode gerar ansiedade. Sim. Queridos, imagine, tem uns que ficam vendo o noticiário das 6 horas da manhã, das 7, das 10, das 9, meio-dia, das 4 da tarde, da noite, todos os 3...
não adianta, não vai mudar. Isso só vai causar mais ansiedade em você. Sim. Né? Informações desnecessárias, sabe? Não, só ver, basta... Não que nós ignoremos. Não podemos ignorar os acontecimentos. Não podemos ignorar os fatos, que eles existem. Mas nós podemos se infiltrar. Nós podemos sim ter equilíbrio e receber essas informações. Não precisa ser em excesso e desnecessárias, buscando, sabe, todos os apontamentos. Basta o que temos a informação e o nosso dia estamos nos alimentando de outras coisas, de outras leituras, da palavra de Deus, de louvores, sabe, de outras coisas que vêm alimentar do seu trabalho do dia a dia. Não ficar focando simplesmente nas informações. Pois é, porque a gente já sabe, como eu bem falei, nós não somos ignorantes aos fatos, nós sabemos disso, eles estão aí, não vivemos Alice no País da Maravilha, tudo cor-de-rosa, não. Nós vivemos uma pandemia, o momento é crítico, estamos fazendo a nossa parte, com a graça de Deus vamos vencer. Então, esse excesso de informações e as informações desnecessárias, às vezes faz com que você mude algumas posições corretas que você tinha no dia a dia. Porque, queridos, vão ter N informações, sabe? Diversos apontamentos. Mas se baseie simplesmente naquilo que você sabe que é verdade, você buscou que é verdade. Pronto, né? São muitas fake news, né, que são colocadas muito fake, aí, é verdade. Né, que você recebe no seu WhatsApp, no dia a dia. Então, sabe, filtre, não se preocupe, apenas se informe aquilo do dia a dia, aquilo que vai te dar o conhecimento dos fatos e simplesmente descanse em Deus. Em Deus. A gente não pode fazer nada agora, né? Não pode. A não ser orar e pedir a graça de Deus. Outra coisa importante, evite pensamentos vitimistas. O que são pensamentos vitimistas? É aquela pessoa que está sempre numa posição de vítima. Então, o pior vai acontecer comigo. Não, o pior vai acontecer. Não, todo mundo vai receber a vacina, na minha vez não vai ter. É aquela pessoa que fica... A senha vai acabar na minha vez. Eu sempre falo, a pessoa que chegou no caixa, a bobina do papel acaba na vez dela. Porque a pessoa acha que tudo de ruim acontece com ela. E não é assim, queridos. Não é assim. Quando a gente estava pensando nisso, eu contei para o Paixão que eu passei pelo Covid, os irmãos sabem. O ano passado eu fui internada no dia 29 de dezembro e eu tive alta no dia 5 de janeiro. E eu passei a virada de ano, né, vendo o meu povo no celular, com um coração pequenininho que só Deus sabia. E em alguns momentos você está no âmbito de hospital, não é? Quando o enfermeiro, alguém ia entrar ao quarto que eu estava, pessoas ela se paramentava de uma forma que parecia um robozinho para poder chegar perto de mim. E, queridos, nós somos humanos, é o que a gente está falando. Teve um dia, no auge da virolidade, né, que foi esse o termo que a médica falou, foi um dia que eu estava muito mal, com dificuldade forças, até para respirar, sem forças. Eu não tinha forças, irmãos, para ir ao banheiro. Eu descer da cama, ir ao banheiro e voltar, parece que eu tinha andado 8 quilômetros. Aquele dia eu estava muito ruim. E por um instante, apenas uma fagulha de instantes, passou na minha mente, poxa vida, eu estou no 8º andar. E onde eu estava, eu sei que a UTI é no 10º andar. Eu falei, eu estou a 2 andares da UTI. E assim, é repentino. Quanta gente está bem, de repente fica ruim, precisa ser entubado. Eu tenho asma. Então, em alguns momentos passou alguma coisa, mas imediatamente, irmãos, imediatamente. Eu não sou melhor nem diferente que ninguém, mas como é importante você viver a palavra de Deus. Venha na minha mente, eu falei para você, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8, a gente tem que ter de cor e salteado na nossa mente. Lá fala sobre aquilo que tem que ocupar a nossa mente. Se você ficar ouvindo coisa ruim, como o Paixão falou, você fica ouvindo noticiário. Você acaba pirando, entendeu? Só que lá em Filipenses 4, o versículo 8, o apóstolo Paulo, depois de dar um monte de instruções à igreja de Filipe, ele diz assim, finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E você tem que escrever esse versículo. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, é de boa fama, tem algo de excelente ou é digno de louvor, ocupe a sua mente com isso.
Dessa forma, você não vai ter vazão para pensar coisa ruim. Você não é uma pessoa vitimizada. Você é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. Você já parou para pensar no preço que você tem aos olhos de Deus? Da tua importância? Hoje de manhã, eu pego a minha filha todos os dias, 7 horas, quando ela sai. Os irmãos sabem que ela trabalha das 23 às 7 da manhã. E antes de pegá-la, eu passei rapidamente na padaria e a moça estava tão chateada, ela falou que tinha passado muito nervoso. E eu comecei a conversar um pouquinho com ela ali. Uma hora eu falei, me dá sua mão, enquanto a outra pegava o meu pãozinho. Quando ela me deu a mão, eu falei, olha, as tuas digitais, elas são diferentes de todo mundo. Ninguém tem as tuas digitais. Ela ficou olhando assim, ela olhou para os dedinhos dela como se parecesse tê-los encontrado naquele momento. E eu disse para ela, Carla, as tuas digitais não tem lugar nenhum. Isso prova o quanto você é matéria especial de Deus, você é matéria-prima dos olhos de Deus. Por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Porque Deus teria que ser muito mesquinho de ficar reaproveitando espíritos, né? Não, você é ímpar, meu irmão, minha irmã. Você é obra-prima, menina dos olhos de Deus. Então, confia, enche a tua mente de coisas boas que, com a graça de Deus, isso vai passar. Muito bom pensar nisso, né? É muito bom. Quem tem a mente assim, evita esse tópico agora. É verdade. Evite a solidão como percepção de abandono, né? Muitos, né, que estão vivendo esse momento de solidão, isolamento da pandemia, tem essa percepção de abandonado. De abandono, parece que eu estou abandonado. Não, a pandemia é um fato. Sim. Isso não quer dizer que você esteja abandonado. Sim. Simplesmente está passando um momento de isolamento, assim como milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Todo mundo está isolado, não é verdade? Né? Todo mundo está isolado. Não é abandono. Você é amado, você é querido. Isso vai passar. Sim. Logo, logo vai estar no convívio normal do seu lar, dos seus familiares, diante da sociedade. Não se sinta assim, não. Não se sinta dessa forma. Não é abandono, né? Não é abandono. Outra coisa importante, antes que o diretor aqui avise, que a gente tem só 5 minutos, é você evitar a ociosidade. O que é esse nome bonito? Ociosidade. É não fazer nada. Não faça isso. A inatividade, o não fazer nada, o ficar à toa, pode produzir desânimo. Ai, não tem nada a fazer, não tenho o que fazer. Irmãos, tem uma velhinha lá em casa, minha mãe, ela vai fazer 82 anos. Pensa numa pessoa que faz palavra cruzada, que tá toda hora com a revistinha, ou então tá do crochê, tá fazendo... Ou costura alguma coisa, adora achar um furo numa meia para poder costurar. E eu posso falar aqui da casa da minha Didinha também, que todo mundo lá o tempo todo tá fazendo crochê, manuais. Tricô, trabalhos manuais lindíssimos. Agora deram até para cuidar mais ainda da casa. Não que não cuidassem antes, me entendam, mas fazer trabalhos que antigamente você ia rejuntar uma parede, alguma coisa, você chamava um pedreiro, alguém. Não, minha cunha lá, minha sobrinha estão deixando a casa mais linda do que sempre foi. Por quê? Para se ocupar. Tira o desânimo, né? Isso tira o desânimo. Não fique à toa. Não fique parado, olhando para cima, ó céus, ó dia, ó azar, como é que vai ser? Não, não. Cabeça vazia, já dizem, né, que é a oficina do diabo. Por quê? Porque você está ali ocioso, sim. Não tem o que fazer. Não, procure o que fazer. Vai na cozinha e inventa uma receita nova. Procura fazer alguma coisa diferente. Procure ler um bom livro, sabe? É um bom momento para a gente colocar a leitura em dia, né? E isso vem em cumprimento do último item. Evite uma agenda sem compromisso. Estabelecer uma rotina diária ajuda a realização dos propósitos. Sim. Ou seja, sempre crie, sempre esteja criando, né? Na crise se tem a criação, né? Crie, né? Se eu acrescento essa crise, né? Você tá poético hoje, amor, da etimologia, né? Crise, crie. Então nós temos que sempre estar procurando ter isso, né? Estar ativos. Sim. Porque isso faz com que renove o ânimo, nos sintamos vivos, espante né? o pessimismo. Sim, né? sim, não tem isso não. A gente mude de ideia, a confiança em Deus de que tudo vai dar certo, Sim. a confiança em Deus de que tudo vai passar, a confiança em Deus de que Ele é conosco, Ele que nos ajuda, a confiança em Deus que Ele que nos traz o conforto, que Ele que nos traz, graça e bênção para que venhamos desenvolver outras atividades. Isso faz com que essas histórias sejam mudadas diante dessa crise de pandemia. Quantos perderam o emprego
e encontrar alternativas de trabalho e hoje estão se sobressaindo. Sim, verdade. Né? Tivemos uma informação de um colega da minha filha mesmo no trabalho, que ele, diante da crise, viu a necessidade numa comunidade e ele, com a mãezinha dele, montou um restaurante e hoje ele é um pequeno empresário e já está pensando já vai abrir em outros negócio. negócios. Diante de uma crise, ele viu uma oportunidade, apresentou diante de Deus, pediu a graça de Deus, sabedoria para realizar tudo isso. Sim. Queridos, tem como nós estarmos superando isso. E a forma melhor de estarmos superando isso é confiando em Deus. Com certeza. De que tudo vai passar. Vai passar. Não é verdade? Queridos, eu tenho muita certeza no meu coração. Eu sei que muitos têm marcas. Nós não minimizamos a dor de forma ninguém. alguma. Pelo contrário, nós somos solidários. Sabemos que, como eu sempre falo, alguns lugares à mesa estão vazios, mas tudo passa diante de Deus. E eu tenho certeza que até aquelas pessoas que se foram, que não estão mais conosco por diversas situações, inclusive pelo coronavírus, eu sempre penso que elas quereriam que nós continuássemos a vida, vivendo da melhor forma. Elas sempre desejam que vivam os melhores momentos, as melhores lembranças de que quando elas estavam aqui, eu falo isso com pesar, com dor, porque no nosso grupo 3 pessoas perderam a mãe pelo Covid, né? Uma grande amiga da Convenção de São Paulo também, Angelita. Então, a gente entende esse momento. Agora, eu creio, queridos, que Deus sempre tem algo mais para nós. Então, levante a cabeça, tenha força, tenha fé em Deus. Você está bem, você está respirando, tem alguém que está com dificuldade, que está hospitalizado, vamos estar em oração, vamos confiar, participe. Se você já não sabia, se você sabia, mas não fazia isso ainda, participe dos 3 minutos de oração que nós temos todos os dias. É o momento de você, às 11 horas da noite, é o momento de você colocar essa situação diante de Deus e cultive os seus laços familiares. É o que eu sempre falo, ame mais, beije mais, peça perdão imediatamente. Vai voltar o tempo da gente poder estar junto, da gente se abraçar e de vivermos a graça de Deus. Vai passar, a gente sabe disso, né? Isso. E sempre vendo a necessidade do outro, né? Sempre com muita empatia, isso é muito importante. Entendendo a necessidade do outro, né? Entenda a necessidade do outro, seja empático, não seja crítico, mas estejamos juntos, né? Que os dias serão ainda melhores, né? A palavra de Deus em Jeremias fala que Ele conhece os planos que tem para nós. É o plano de nos dar esperança e um futuro, planos de paz e nos fazer prosperar. Essa é a palavra de Deus e eu creio nisso. Eu creio num porvir com Deus, acima de tudo. E creio que nessa terra, Isaías 1,19 fala isso, que se você quiser e crer, você vai viver o melhor dessa terra. Não é verdade? Vamos mandar beijo pro povo? Tem muita gente ainda pra gente mandar beijo. Mandar beijo aqui pro seu Vicente. Mando um beijo pro seu Vicente. Tenho que mandar pra Helena também, né? Que eles são um casal querido. Daiane Silva. Daiane, Deus abençoe. A igreja de Pederneira, São Paulo, está aqui com a gente. Deus abençoe. Helena, Deus abençoe. A Joana Santos. Andréa Silva Santos. José Marques. Carlos Gomes. A Dilma Souza. O BBC Jardim Palmira, lá de Guarulhos. Érica Farias. Que saudade de você, do Zeca e das crianças, querida. A Letícia Santos, lá de Biritiba Mirim. Deus abençoe. A Daiane Kelly. Carol Rodrigues. A Rosana Domingues, meu amor, quando eu orei por essa mulher e continuo orando, falando da Rosana, eu falo de todas as pessoas que ela representa dentro dos hospitais como excelente enfermeira. Saúde. Deus te guarde, querida. A Viviane Guimarães. A Vivi linda. E a Heleninha, Deus abençoe. Lúcia, beijo, saudade de você, loira linda. Gustavo Suete, lá de Jundiaí, São Paulo. A Ana do Carmo. Reinaldo Davi, de Cananéia, São Paulo. Olha, a Inês, lá de Chapecó, Santa Catarina. Deus te abençoe. Luísa Dias. Que coisa boa, querido. Deus abençoe Mais a uma todos. vez, deixar um beijo aqui para Ana Paula, para Cristina, que Deus guarde e proteja. Esperamos você na próxima semana. Sim. Eu acho que dá tempo da gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Vamos abençoando as famílias, meu amor? Sim. Ora, querido. Vamos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos todas essas famílias, ó Pai, que estão nos assistindo, todas as famílias, ó Pai querido, que foram, Pai querido, acometidas por uma perda diante dessa situação de pandemia, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu conforto venha sobre essas vidas, o Teu consolo, aquela paz que somente Cristo pode dar.
Senhor amado, aqueles que se encontram enfermos nesse momento, que a Tua graça, Tua poderosa graça seja estendida a essas vidas, que venha restaurar, venha, Senhor amado, ser restituída a saúde dos Teus filhos. Ó Pai querido, e que possamos superar tudo isso debaixo da Tua graça, debaixo da Tua instrução, debaixo do equilíbrio das nossas mentes e dos nossos sentimentos, que só adquirimos com a Tua presença. Abençoa todos nesta tarde, Pai querido, Deus. E que seja estendida a todas as famílias, ó Pai querido, desse Brasil. Que possamos, ó Senhor amado, termos, Pai querido, a Tua graça estendida sobre esta nação e sobre todos os povos deste mundo, representado pelos missionários que se encontram, e o Teu amor e a Tua graça seja estendida a todos, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Um beijo grande, a próxima semana nos encontramos aqui. Até mais. Até mais.